Monsieur Francisco Assis. Muito obrigado. Nós estamos evidentemente a tratar de um tema muito sensível. Sempre que esta questão aqui vem, deparamos com esta dificuldade que é justamente, como acabou de dizer, e bem o autor do relatório, a dificuldade é encontrar um ponto de equilíbrio entre a preocupação com a segurança e uma preocupação fundamental que temos que ter com a preservação das liberdades cívicas, que são um dos esteios fundamentais das nossas sociedades livres e democráticas. Aliás, um dos objetivos daqueles que recorrem a atentados terroristas é precisamente o de pôr em causa as bases em que se funda o nosso modelo democrático-liberal de sociedades abertas. E nós não podemos, em relação a isso, fazer cedências em questões fundamentais. E nessa perspectiva, concordando com muitas das considerações que foram feitas, na verdade, as divergências que temos têm que ver com aquilo que foi agora também aqui apresentado pelo relator. Uma delas tem que ver com a questão de alargar também às agências de viagens a obrigação de recolherem e fornecerem dados sobre os passageiros, coisa que poderia ser obviada se nós optássemos por uma outra solução, e uma outra solução em que exigíssemos que fossem fornecidos esses dados em relação a todos os voos de caráter internacional, seja que tipos de voo for, voos privados, voos fretados, voos charters, para além dos voos normais da aviação comercial, englobar, portanto, todo o tipo de voos numa consideração única de voos em relação aos quais é preciso que sejam recolhidos e fornecidos esses mesmos dados. Até porque a questão do eventual alargamento às agências de viagens acaba por colocar alguns problemas de ordem técnica e de ordem prática que também não serão de sumenos importância. A segunda questão em relação à qual temos uma divergência é que tem que ver precisamente com o período em que os dados devem permanecer mascarados. Há uma proposta que é apresentada, constante da diretiva, é da ordem dos 30 dias. O relator apresenta uma proposta alternativa no sentido de 6 meses. Das conversas que mantivemos com responsáveis da Comissão, recolhemos a informação de que nesse período de 30 dias era possível proceder ao tratamento de toda a informação e, nessa perspectiva, não haveria razão para ampliar para esses 6 meses. E, nessa ótica, justamente em nome da salvaguarda desses princípios de liberdade e de privacidade, entendendo essa privacidade como elemento fundamental da liberdade, das liberdades individuais e das próprias liberdades públicas, nós tendemos a concordar mais com a diretiva, com o que consta da proposta da diretiva, que são os 30 dias e menos com esta proposta de alargamento para um prazo que nos parece francamente exagerado. E, no fundo, são estas as nossas preocupações. Por um lado, garantir que sejam fornecidos em tempo útil os dados considerados necessários para a salvaguarda da segurança dos cidadãos, mas, por outro lado, também não ir demasiado longe, no sentido, de modo a poder pôr eventualmente em causa os princípios fundamentais que estão na base da nossa organização social e política, que tem sido essa a nossa preocupação ao longo dos tempos. É óbvio que o assunto é difícil, por isso mesmo é que não tem sido possível alcançar um consenso fácil, nem ao nível do Conselho, nem aqui. É natural que este seja um tema que suscite uma enorme discussão. Tem que haver, no limite, um bom senso, mas esse bom senso, do meu ponto de vista, deve alcançar justamente com esta dupla preocupação, sendo que a preocupação, este Parlamento tem que ter especiais responsabilidades em matéria de preservação das liberdades públicas e das liberdades individuais. Muito obrigado.